Na madrugada, um Opala preto rodava as ruas da zona sul de São Paulo, espalhando medo e morte. No volante, um policial que não respondia à lei, mas à sua própria ideia de justiça, Cabo Bruno. Herói para uns, assassino para outros. Ele era conhecido como um homem que não deixava testemunhas. Hoje, você vai descobrir como a história do Cabo Bruno se tornou um dos episódios mais polêmicos da violência policial do Brasil. Bem-vindos, intrépidos amigos. Meu nome é Danilo Távora, sou delegado de polícia e você está na série Investigação Especial. Mas antes de continuar, faça inscrição, deem um like, compartilhem e permaneçam até o fim. Vocês não se arrependerão, eu prometo. Quem era o Cabo Bruno? Florisvaldo de Oliveira nasceu na cidade de Uchoa, próxima à região noroeste paulista, perto de São José do Rio Preto. Ele recebeu o apelido de Bruno, dado por amigos que diziam que ele parecia com um homem que vivia bêbado e que era muito conhecido na pequena cidade. Na juventude, Florisvaldo mudou-se para a capital de São Paulo, onde conseguiu trabalhar na polícia militar. Isso aconteceu no final dos anos 70. Durante o período do regime militar, não havia concurso e era relativamente fácil entrar para a polícia militar, o que hoje é bem difícil. O regime militar no Brasil foi um período que durou de 64 a 85, quando os militares ficaram no poder. Nesse tempo, o país foi governado por presidentes militares e teve uma política repressiva, com censura e supressão de direitos civis. Embora tenha havido algum crescimento econômico, chamado de milagre econômico, o regime terminou com a redemocratização e a volta às eleições diretas em 89. São Paulo se urbanizou rapidamente, principalmente nas décadas de 50 e 60, de uma forma desorganizada, o que contribuiu significativamente para o aumento da violência em diversos bairros. Essa desorganização foi acompanhada por uma grande onda migratória, o que acelerou a formação de regiões marcadas pela falta de estrutura, pouca presença policial e altos índices de criminalidade. Um dos principais exemplos foi o bairro da Pedreira, na zona sul da capital paulista. Ali, muitas pessoas chegaram de diferentes lugares do país em um curto espaço de tempo. Com isso, a violência se tornou parte do cotidiano. Foi nesse contexto que surgiram os justiceiros, homens que matavam por dinheiro ou executavam criminosos sob pretexto de não gostarem de bandidos. Cabo Bruno, na verdade, não era cabo, e sim soldado da polícia militar, e nunca chegou ao posto de cabo. Contudo, rapidamente, o apelido ficou. Nas suas folgas, saía na madrugada para matar pessoas, dirigindo um Opala preto ou, às vezes, um Maverick branco. Suas vítimas eram escolhidas ao acaso, mas a maioria delas eram jovens negros, pois ele tinha um forte preconceito com esse grupo e contra pessoas que usavam tatuagem. Naquela época, tatuagens era vista por muitos como algo associado a criminosos ou presidiários. Como exemplo, muitas pessoas mais velhas repetiam frases como: tatuagem é coisa de cadeia. Nas madrugadas do bairro da Pedreira, onde ele morava, a situação era tensa. Ele atacava suas vítimas de forma violenta, chegando a efetuar múltiplos disparos nos corpos, cravando tiros do pé à cabeça. Isso era uma forma de marcar suas vítimas, como se fosse uma assinatura macabra, para que todos soubessem que aquele crime havia sido cometido por ele. O Cabo Bruno começou a ganhar fama através da mídia, especialmente por apresentadores de TV e rádio que comandavam programas sensacionalistas, chamados de pinga-sangue. Esses programas usavam as histórias de seus crimes para atrair audiência e aumentar o ibope, transformando seus atos em um espetáculo midiático. No entanto, nem todos os assassinatos atribuídos ao Cabo Bruno foram de fato cometidos por ele. Segundo seu advogado, em investigações posteriores, muitos policiais que cometiam crimes usavam o nome dele como uma espécie de boi de piranha para esconder suas próprias ações. A fama de Cabo Bruno como justiceiro acabou se tornando uma espécie de lenda urbana, o que fez com que ele fosse culpado por muitos crimes que não tinha cometido. A polícia descobriu que o Cabo Bruno não matava apenas por prazer ou ódio pessoal. Ele também agia como um matador de aluguel, recebendo dinheiro de comerciantes da região, que pagavam para se livrar de pessoas consideradas problemáticas ou envolvidas em criminalidade. Naquela época, as investigações eram ainda muito mais difíceis, considerando que não existia câmera de segurança ou qualquer outra tecnologia que pudesse ajudar, além do fato de testemunhas sentirem medo de dizer algo. Desta forma, os crimes ficavam impunes. Ele costumava não deixar testemunhas, e se alguém estivesse perto da cena e presenciasse o crime, essa pessoa era morta. Foi justamente por ter ficado vivo uma testemunha que Cabo Bruno foi preso. Um dos homicídios que ele cometeu tinha uma pessoa perto e viu tudo, sendo que ele atirou no homem, contudo, ele sobreviveu. A polícia localizou esse sobrevivente e, após investigações, ele teve a coragem de apontar o Cabo Bruno como autor do crime. Essa testemunha foi fundamental para que as autoridades pudessem ligá-lo aos assassinatos que estavam sendo investigados na época. Devido à reputação do regime militar como violador dos direitos humanos, havia uma necessidade de mostrar à sociedade que as autoridades apoiavam a justiça e respeitavam os direitos humanos.
Nessa tentativa de reabilitar a imagem do regime militar, o Cabo Bruno teria sido usado como bode expiatório. Mesmo sendo responsável por mais de 20 homicídios, sua prisão foi tratada como exemplo de que a justiça estava sendo feita. Vou contar aqui alguns crimes cometidos por Cabo Bruno. A execução de um rapaz dentro de um bar. Esse homicídio ocorreu dentro de um bar frequentado por jovens. O Cabo Bruno teria sido contratado por comerciantes locais para eliminar alguém que estaria perturbando o ambiente, supostamente por envolvimento em pequenos furtos. Ele entrou no estabelecimento, encontrou a vítima e, sem hesitação, efetuou diversos disparos na frente de outras pessoas. Testemunhas relataram que, além de matar o rapaz, ele disparou tiros no teto e nas paredes do bar, provocando pânico em todos os presentes, como forma de intimidar quem pudesse tentar denunciá-lo. Apesar de algumas testemunhas saberem que ele era o autor do crime, ninguém se manifestou por medo de represálias. Assassinato de um rapaz na saída de uma boate. Em uma madrugada, na saída de uma boate na zona sul de São Paulo, um jovem foi abordado pelo Cabo Bruno e acusado de estar envolvido em roubos da região. Sem qualquer prova ou investigação, ele decidiu agir na hora. Testemunhas relataram que a vítima implorou por sua vida, mas Bruno, impassível, executou o jovem com diversos tiros no peito e na cabeça. Esse crime chamou a atenção porque o rapaz não tinha qualquer histórico criminal, mas apenas um comportamento considerado suspeito, por frequentar lugares que o Cabo Bruno julgava impróprios. A cena do crime foi marcada por pavor e silêncio, já que os presentes temiam represálias caso tentassem intervir ou denunciar. Chacina de 3 jovens em um terreno baldio. Outro caso notório ocorreu em um terreno baldio próximo ao bairro de Pedreira, onde 3 jovens foram encontrados mortos com sinais claros de execução. Todos haviam sido alvejados com múltiplos tiros, o que correspondia ao estilo do Cabo Bruno, conhecido por descarregar sua arma nas vítimas. Os jovens eram moradores da região e foram capturados por Bruno sob a acusação de estarem envolvidos com o tráfico de drogas, algo nunca provado. De acordo com as investigações, Bruno teria agido sozinho e levado as vítimas para o local deserto, onde as forçou a ajoelhar antes de disparar contra elas. Um detalhe que marcou este caso foi o fato de ele ter escrito com tinta spray perto dos corpos: "Aqui não tem lugar para bandido". No ano de 1983, Cabo Bruno enfim foi preso, sendo encaminhado para o presídio militar Romão Gomes, local destinado exclusivamente a policiais militares que cometem crimes. Esse presídio, localizado na zona norte de São Paulo, é famoso por abrigar membros da PM envolvidos em atos ilegais, e foi onde Cabo Bruno começou a cumprir sua pena. Cabo Bruno passou a responder por cerca de 20 homicídios, e a mídia, que durante muito tempo havia usado sua história para ganhar audiência, inicialmente tentou se colocar ao seu lado. No entanto, isso não teve muito impacto no desfecho dos processos, pois as investigações avançaram e o cenário político no Brasil estava mudando. Em 1985, com o fim do regime militar, o país e o estado de São Paulo buscavam uma imagem de compromisso com direitos humanos, e o Cabo Bruno acabou sendo um alvo importante nesse contexto. Ao todo, ele foi submetido a 12 julgamentos, e as sessões se transformavam em verdadeiros eventos, envolvendo mídia, autoridades e uma multidão que se aglomerava nas portas dos tribunais. Os julgamentos eram caóticos, com protestos de pessoas que o defendiam como um herói e outras que o viam como um criminoso violento. O caso de Cabo Bruno assim deixou de ser apenas jurídico e se tornou uma questão de opinião pública, dividindo a sociedade entre os que apoiavam e os que condenavam. Aqui vai um comentário meu em relação ao que eu penso e levanta uma questão muito importante sobre policiais que se organizam em grupos para matar pessoas. Geralmente essas iniciativas começam com a premissa de eliminar bandidos, o que por si só já é grave, pois ignora todo o sistema jurídico existente, que ainda que não seja perfeito, é o pilar de um Estado democrático de direito. Com o tempo, a linha entre a justiça e a vingança se dissolve, e esses grupos começam a ser corrompidos por interesses financeiros e pessoais. Pessoas pagam para que policiais matem desafetos, e as motivações se tornam cada vez mais diversas, transformando-os em executores que agem por qualquer razão, incluindo rivalidades pessoais, preconceito ou simplesmente o prazer de matar. Esses policiais se tornam ainda mais perigosos do que os criminosos que eles dizem combater, porque ao contrário dos bandidos, eles deveriam estar comprometidos em proteger a população e seguir a lei. Voltando à história aqui, Cabo Bruno foi inicialmente condenado a 3 anos de prisão, mas em novos julgamentos sua pena foi ampliada, totalizando mais de 100 anos de prisão. No início dos anos 2000, sua situação se agravou, pois o primeiro comando da capital, PCC, que naquela época estava se expandindo e consolidando seu poder nas penitenciárias, passou a perseguir policiais e justiceiros presos, como parte de uma política de domínio e controle das cadeias. Cabo Bruno, sendo uma figura envolvida em justiças paralelas e execuções extraoficiais, foi incluído na lista de alvos do PCC. Por conta disso, teve que receber proteção extra para não ser assassinado dentro dos presídios. Nesse contexto, sua permanência nas cadeias se tornou um desafio constante de sobrevivência,
em meio ao poder crescente do PCC nas prisões. Também no início dos anos 2000, Cabo Bruno se converteu ao cristianismo, tornando-se evangélico. Dentro da prisão, ele fundou uma igreja e passou a pregar para os outros presos. Em 2009, conseguiu a progressão para o regime semiaberto, o que lhe permitia sair durante o dia para administrar sua igreja e retornar à noite para dormir na prisão. Finalmente, em 2012, Cabo Bruno recebeu o alvará e foi solto. No entanto, as mesmas ruas que foram cenário de suas ações, como justiceiro, se tornaram o local de sua execução. Menos de um mês após sair da prisão, Cabo Bruno foi assassinado a tiros na porta de sua casa, enquanto se preparava para ir à igreja. Seu assassinato, a sangue frio, permanece sem solução até hoje. Não se sabe quem cometeu o crime e muito menos quais foram as motivações. No fim, o Cabo Bruno, que viveu pela violência, foi encontrado pela violência. Menos de um mês depois de ganhar sua liberdade, ele foi assassinado na porta de sua casa, no mesmo bairro que viu suas ações como justiceiro. Mas o que essa história realmente significa? É um retrato de uma sociedade que perdeu a fé no sistema judicial, abraçando a justiça paralela como solução, ou é um aviso sobre como a violência, independentemente de quem a pratique, sempre deixa marcas irreversíveis? A violência nunca é a resposta, ela é apenas o começo do fim. E você, o que pensa sobre essa história? Deixe seu comentário e compartilhe para que mais pessoas possam refletir sobre o legado sombrio do Cabo Bruno. Um grande abraço, permaneça com Deus e até a próxima.